RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos aqui com mais um Q-Sport para vocês nesse domingo. Quem nós vamos receber hoje, Gui? Hoje estamos com a Mariana e o Pedro. Os dois são atletas do Clube União aqui da cidade de Porto Alegre. São esgrimistas e vão contar um pouquinho pra gente o que é essa modalidade que cada vez mais cresce no país. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde. Tudo bom? Conte a nós um pouquinho dessa modalidade. O que é a esgrima? Ela se joga, se luta? Como que é isso para o público de casa? A maioria das pessoas acha que é uma luta, mas na verdade se fala mesmo jogar esgrima, é um jogo. E é um esporte meio pouco conhecido no Brasil, né? Na verdade ele é um esporte mais europeu, assim, né? A maioria das competições são na Europa também. Tá se popularizando mais pelo resto do mundo, mas aqui no Brasil ainda tem poucos estados assim que praticam. E o Rio Grande do Sul é um deles, né? E tu, Pedro, o que pode contar mais da esgrima para o pessoal aí de casa mesmo, que não conhece? O tipo de armas, né, que são 3. Isso. Bom, na real, só para complementar a Mariana, a gente fala sempre que é um jogo, não uma luta. E a curiosidade que diz o porquê disso é porque, na real, na esgrima não tem um golpe vencedor. Então, no judô, por exemplo, tu dá o ippon, tu ganhou a luta, não importa. E então é uma luta. Na esgrima não tem. Cada toque vale 1 ponto, então é um jogo, por isso. E como funcionam as regras, como que é, onde se pratica a esgrima? Então, daí, aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem ainda o União, onde a gente faz, e na Sojipa, e acabou de abrir uma associação em Santa Cruz do Sul. Eles estão começando a crescer, se desenvolver, é um pouquinho difícil, é no interior, então quem quiser praticar em Santa Cruz já tem um lugar. E daí a gente tem 3 armas, que é o florete, a espada e o sabre. E aqui no Rio Grande do Sul ainda o União é mais especializado em florete, então nós dois fazemos florete, mas a gente tem sabre, tem espada, já tivemos grandes atletas dessas. E a questão da diferença das armas, é o peso, é o tamanho? Tem várias diferenças. Na verdade a principal acho que é assim, a área de toque e como toca. Na espada tu pode tocar no corpo inteiro, assim, da cabeça ao pé, né? No florete, que é que a gente faz, tu pode tocar só no tronco. E na espada e no florete tu só pode tocar de ponta, né? No sabre tu pode tocar de ponta e de lado, né? Pode tocar tanto assim quanto assim. E dá pra tocar do tronco pra cima. Então dá pra tocar na cabeça, no braço também. Sim. E como define quem tem cada uma? E também tem a questão da prioridade, né? No sabre e no florete tu vai ter a prioridade. Na espada, se tu toca é ponto. Se os dois tocam, é ponto dos dois. No florete e no sabre se acende as 2 luzes, né? Se tocam os dois, o árbitro vai ter que decidir a prioridade de quem era o toque, né? De quem era o ataque, se houve uma defesa, alguma coisa assim. Até, Pedro, nessa questão do toque das luzes acesas, a verde e a vermelha, se eu não me engano, é um equipamento eletrônico que vocês usam. Como é que... Isso, então, a gente tem um aparelho que fica ali no meio da pista e sai um fio que vai até o fundo e daí tem a gente chama de enroladeira, que na real é um cabo de 20 metros enrolado que ele tem uma mola, então ele vai pra frente, nos acompanha. E daí liga num fio que passa por dentro da nossa roupa e liga na arma. E daí a gente usa aquele colete metálico, pelo menos no florete e no sabre, já que na espada vale tudo, então não precisa. E daí tem um botãozinho na ponta, nessas das 2 armas que pode tocar de ponta, que é o florete e a espada. E daí tem a função circuitos elétricos, enfim, circuito fechado, circuito aberto, tudo. Enfim, daí não entra... E vocês utilizam também a máscara, né? Sim. Seria certo o nome correto, máscara? Isso. E ela tem também algum sensor elétrico, alguma coisa? No caso, no florete vale tu tocar nessa parte aqui da máscara, né? Então ela tem uma parte elétrica, mas na espada não tem nada, né? Porque vale tocar em qualquer lugar da máscara. E no sabre ela é toda elétrica, porque também vale tocar em qualquer lugar da máscara. Mas mesmo assim, algumas competições, competições de alto nível, às vezes a gente bota as luzes também na máscara. Então daí na questão lá da competição eles botam mais um sensorzinho ali, que é mais um repetidor do aparelho mesmo. Então é só para deixar mais bonito para quem vê. Questão de treino, vocês treinam com esses equipamentos ou treinam de roupa normal? Treino com esse equipamento o dia inteiro. E a roupa é pesada? Mais ou menos. Tá evoluindo, assim. Tá melhorando. Já foi muito pior, agora tem modelos que são bem melhores.
estão se preocupando em fazer uma coisa mais leve, mais confortável de usar. E a questão da pista que vocês praticam, né? Seria de 14 metros? Seria isso? Isso. Era um piso metálico? Qualquer tênis que vocês utilizarem tá tranquilo ou tem um específico? Vai de cada um aí, né? Dá pra treinar com tênis que não é de esgrima, mas tem tênis que são feitos também especialmente pra não escorregar nem nada. E nos contem um pouquinho como é que são os brasões, as cores, o que que são os brasões? Contem pro pessoal de casa aí o que que é, porque pode comparar com faixa, né, de quem luta alguma outra luta. E como que é o de vocês, as cores, como são definidas, conta o que que é isso pro pessoal. Então, na real, esse sistema de brasões que a gente tem aqui é no União, não é um negócio mundial, assim. Ele não tem a mesma tradição do judô, que quem é faixa branca, quem é faixa preta. Foi um sistema desenvolvido por União, na real foi copiado dos franceses, sistema de braçar. E o Teixeira, quando ele estudou na França, quando ele veio para cá, ele trouxe e eles adaptaram o sistema para a nossa realidade. Então a gente tem 9 níveis, começa no branco, borda amarela, e a gente termina no preto. As cores eu não sei muito bem, porque foi utilizado cores do Brasil, assim, então a gente começa com os 3 brancos, branco, borda amarelo, branco, borda verde, branco, borda azul, depois a gente vai para amarelo, verde, azul e termina em preto. Cada um com suas bordas, enfim, daí tem vários níveis. Sim. A gente fica mais ou menos 2 anos em cada nível, depois faz prova escrita, prova prática, tem várias funções para passar. E entrando nessa questão dos 2 anos, há quanto tempo vocês estão na esgrima? Olha, como tudo começou, né? Eu entrei em 2007, porque meu irmão e meu primo faziam esgrima. Então eu fazia outros esportes no União, fazia natação, ginástica, um monte de coisa. E aí quando acabava o meu treino eu ia lá assistir a esgrima, porque eu ainda não tinha idade mínima para entrar, né? Que na época era 10 anos, eu acho. Daí eu esperava o treino do meu irmão acabar, e quando o treino do meu irmão acabava, o Teixeira, né, que é um dos nossos técnicos, ele deixava eu jogar com meu irmão com um sabrezinho de borracha, assim, já que eu não podia começar a jogar. Aí eu jogava com ele, e aí eu gostei do esporte, e aí eu resolvi entrar. Oi. E tu, Pedro, como O meu que foi um começou? pouquinho diferente. Eu conheci a esgrima no Projeto Verão, que é um projeto que a gente tem lá no União de janeiro, fevereiro. Seria as férias, né, do É pessoal? nas férias, ali isso para as crianças ficam no União a tarde toda, passando por todos os esportes. E eu conheci ali quando eu tinha 8 para 9 anos, e eu entrei no dia que eu fiz 9 anos, na esgrima. Então, foi 2006 isso. Então, eu ia perguntar, né, se tinha alguma idade mínima para praticar a esgrima, porque, querendo ou não, é um esporte um pouco mais delicado, né, até pela proteção que tem que ter. Na época, a gente tinha 8 anos, era o mínimo, agora já caiu para 6, aqui pelo menos. Ah, mas é bem cedo. Cada um tem o seu, são regras da nossa sala mesmo. Sim. A gente já está com 6 anos, é o mínimo para fazer, tá tranquilo. A questão da idade mínima também, a gente tem a idade máxima, né? Vocês são atletas de alto rendimento pelas conquistas que vem tendo nos últimos anos, que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Mas é o limite ali de idade, o pessoal que está competindo, 20 e poucos, tem pessoal de 30, como que é? Porque vocês são bem novos e figuram entre os principais atletas do país. Depois que tu vê que tu não tá tendo mais um crescimento, acredito que seja a hora, mas é uma questão de cada um, né? Não tem uma idade, assim, específica, assim, para largar a esgrima, mas... A esgrima é mais flexível com isso, tem campeões, chegam com 40 e poucos anos. Tem o pré-veterano, o veterano, as categorias, né? Então, até isso teve uma mudança, hoje a categoria veterana é 50 anos, porque teve uma época, não sei datas certas, que alguém com 40 anos, na real até agora na última Olimpíada, o vice-campeão olímpico tem 42 anos. Então, E ele começou na infância, tu sabe? ele medalhou, a primeira medalha olímpica dele foi em 98, passou 20 anos sem medalhar e medalhou de novo agora no Rio. Então é um esporte que te permite, não digo que todo mundo chega, mas tem gente que consegue chegar muito tranquilo com 35, 40 anos. E vocês começaram bem novos. Qual foi a primeira competição, assim, o que vocês sentiram após ganhar? Medalhar, a gente chama assim, né? Como que foi isso? Olha, depois que eu entrei, eu fiquei um ano, acho que 1 ano e meio sem competir nem nada, né? Fazendo só o treino ali mesmo, a escolinha. Mas aí depois comecei a competir, a gente jogava bastante um campeonato que era o intercolegial, que era em Buenos Aires, na Argentina. Que era uma competição bem legal, assim, foi uma das primeiras competições que eu joguei. E aí depois a minha primeira competição foi um brasileiro em São Paulo. E eu gostei muito, assim, acho que é uma das competições que mais me marcou, assim, porque
foi minha primeira competição e eu gostei muito de participar, assim. E a sua família foi junto ou tu foi sozinha? É porque naquela época a gente ainda viajava mais de ônibus, assim, quando era mais perto. Agora não acontece mais muito isso, e aí viajar de ônibus sozinha, meus pais ficaram meio assim, mas logo assim que eu comecei a fazer, depois de umas 2 ou 3 viagens, assim, eu já queria viajar sozinha. Aí a minha mãe falava que queria ir, o meu pai falava que eu queria ir, eu não falava que eu não queria que eles fossem. Daí eu comecei a viajar sozinha, e depois que comecei a viajar sozinha, eles nunca mais foram, até porque eu tinha uma coisa que eu não gostava muito, que eles fossem olhar competição, né? Porque os estaduais são sempre aqui em Porto Alegre, geralmente lá no União mesmo ou na Sojipa. Daí eles queriam ir lá olhar e eu geralmente ficava meio assim, mas agora eu não tenho mais isso, né? Mas ficava meio pressionada. Agora gosta de torcida. Gostar também não, mas assim, é um pouco indiferente, não atrapalha no meu jogo, sabe? E é um esporte que tu tem que se concentrar bastante, né? Exatamente, não dá pra ficar prestando atenção em outras coisas. Pedro, e tu? Questão da primeira competição, assim, tu se lembra ainda? Que tu era muito novo, né? Eu também demorei um ano para começar a competir. A primeira competição que eu joguei foi um campeonato estadual aqui. Fiquei em 8º de 8, perdi tudo. Mas depois comecei, faz parte. Começou errado, mas depois deu tudo certo. Os últimos serão os primeiros. Depois, no ano seguinte, eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro com 11 anos. Foi um marco. Que volta, assim, né? Deu certo, né? Foi um marco pra carreira, assim, pra mostrar que era isso. E como vocês se preparam para as competições, assim? Tem algum treino específico? Quando tem algum campeonato mais importante? Como vocês vão com equipe, com treinador? Como funciona essa questão? Então, a gente ainda tem um certo problema aqui na questão dos calendários. A Mariana ainda é o último juvenil dela, ela é mais nova que eu passei nesse período agora. Então e como a gente ainda no Brasil, a gente está crescendo. Então acaba que a gente consegue chegar nas equipes talvez mais fácil, não tem tanta gente. Então acaba que desde muito pequeno a gente começa a jogar toda a categoria cadete, que até 17 anos, juvenil e adulto juntos. Todas juntas? Às vezes tem gente que sim, tem gente que não chega tanto. Eu até não jogava adulto, cheguei a jogar umas cadete juvenil o tempo todo, muito. Então tu misturar 2, 3 calendários junto é meio pesado, não dava tanto. Sim. O ritmo de treino é um pouco diferente, não tinha como treinar especificamente para uma competição. Mas a gente sempre focava, claro, Mundial Juvenil, Pan-Americano Juvenil, que são datas ruins pra gente no Brasil, que são sempre em fevereiro e março. Recesso das férias ali. Em compensação, calendário. Quando é as nossas férias mesmo, janeiro e fevereiro, é onde tem, assim, auge de competição na Europa, né? Então é tudo ao contrário. Do futebol, né? Tudo adaptado. Que tá ruim ainda, que aqui não é adaptado. Então, seguido a gente perde as férias, passa um ano sem férias. Eu, pelo menos, faço 5 anos que em janeiro e fevereiro eu não paro. Eu vou pra Europa treinar lá. E a gente vai falar um pouquinho mais da esgrima e desses atletas que são promessas para 2020 nas Olimpíadas de Tóquio no próximo bloco. Estamos de volta com o K-Sport nesse domingo, hoje recebendo 2 promessas para Tóquio 2020. A Mariana, o Pedro, os 2 são atletas da esgrima do Clube União, aqui de Porto Alegre. Estávamos falando um pouco do currículo deles, dos preparativos e o calendário, né? Pedro, tu é uma promessa olímpica, né? Qual o peso disso? Como que tá a preparação? Na real foi estranho, assim, de pensar isso. A promessa olímpica não foi... Chegou meio natural, eu acho, de treinando e melhorando, buscando melhorar, buscando ser o melhor possível. E cada vez mais está chegando perto, vivendo o que é possível mesmo. A gente, da nossa equipe de florete masculino, é uma equipe forte. Nós temos hoje 7, 8 atletas buscando a vaga. A gente tem que buscar a primeira vaga fora, para depois decidir entre nós. E a gente está revezando bastante nas competições, quem viaja, quem não viaja. Agora está no Mundial adulto na China, então tem outros 4 atletas representando. Mas o resultado de cada um nessas equipes vai somar lá para o final, para 2019, quando classificar. Tu estava falando no último bloco a questão da Europa, né? Que tu sempre passa as férias, nossas férias aqui, tu vai para lá. Competição, para a questão do ranking, como que é isso? Até hoje sempre foi muito um preparativo para os mundiais, que era esse mundial em março, abril, que era o mundial juvenil. E buscar sempre treinar, acho que era o fundamental, assim, que é uma época que não tem como treinar direito. Várias pessoas vão para as férias ou até as competições que é na Europa, onde competia bastante também.
E agora é mais treinamento mesmo, eu já achei uma segunda casa lá, tem um treinador lá também. E com isso eu consigo estar perto também das competições. Se torna menos caro do que sair daqui pra competição e voltar. Tu vai sozinho? Vou sozinho. E como vocês falaram, né, que o esporte não é tão popular no Brasil, como que vocês enxergam esse cenário aqui no nosso país? Eu acho que tá caminhando assim para uma melhora. De repente, acho que em alguns anos vai, de forma geral, assim, né, na América do Sul, nas Américas, acho que vai ser um esporte um pouquinho mais comum, né. Até então a gente não tinha muito costume aqui e com o passar do tempo vai surgindo mais gente. E tá tendo bastante gente até no União praticando, mais nova, assim, crianças, então acho que isso é um bom sinal. O que vocês acham que poderia fazer para talvez o esporte ser mais divulgado? Falta algum incentivo ou também é mesmo a falta de prática às vezes? Porque muita gente não conhece, né? Ou não sabe mais a fundo como funciona o esporte. Às vezes reconhece por foto, que nem eu e o Guilherme, a gente também foi, vamos ver sobre esgrima, né? Mas é um esporte que muita gente sabe de olho, mas não conhece como funciona realmente as regras, as competições, ou até onde treinar, né? Aqui ou em outros estados também. É um esporte muito bonito, é isso que as pessoas sempre falam. É. Eu acho lindo quando vejo, mas não sei nada. É um esporte que tem suas peculiaridades nas regras. Ele, por ser muito rápido, é difícil de tu entender olhando sem estar dentro do esporte. Sim. Isso torna ele um pouquinho mais difícil de popularizar. Tem um certo equipamento que não é barato de se ter o equipamento. Até Ele é próprio ou do clube? A gente tem nosso equipamento, mas para começar o clube tem. Mas até isso, para começar uma nova escola de esgrima, uma nova academia, um novo clube, não é um investimento pequeno para um clube. E daí também, se o clube não tiver material, a pessoa vai ter que comprar. A pessoa vai começar a jogar, querer aprender. Não vai querer comprar todo o material para não gostar. Pode acontecer, não. Então essa acho que é uma das grandes dificuldades que tem. E fora a divulgação, tem 2 clubes que tem. Às vezes as pessoas não sabem. A questão assim do treinamento de vocês treinam juntos hoje, no mesmo horário, mesmo técnico? Sim, a gente treina das 6 às 9, geralmente, né, todos os dias. Eu treino junto com o Pedro, a gente joga junto, é bem tranquilo. A gente joga tranquilo entre homem e mulher. E assim. quem ganha? Aí já não sei, aí tem que fazer um jogo a sério pra ver. Mas nas competições são divididos feminino não, sim, e na competição sim, mas por conta, na verdade, quando eu vou treinar, por exemplo, também em janeiro e fevereiro, lá onde eu treino, como tem muita mulher e muito homem, a gente treina separado, nunca que ninguém joga com homem, assim, uma mulher joga com homem, mas aqui como a gente não tem essa possibilidade, né, e agora como é período de férias, o pessoal tá treinando um pouco menos, o treino tá um pouco mais assim, um dos nossos técnicos, o Teixeira, tá viajando. Então a gente, nem por escolha, a gente treina junto, né? Mas... Tem que ir. E a questão da preparação de vocês, nós estávamos falando isso anteriormente. Como é que tá a tua preparação? Que tu também, tu tá entre as tops do Brasil hoje, né? Na categoria. Como é que tu tá sentindo a pressão, assim, sente a pressão? O pessoal fala, tu tem que estar em 2020... Como é que tu tá lidando com isso? Na verdade, que nem o Pedro, foi um negócio meio natural, porque primeiro é um negócio que eu não tava muito, às vezes tu tá treinando assim e tu não repara que falta, na verdade, até pouco tempo pra Olimpíada, né? E também é um negócio que muda muito de um ano pro outro, sabe? Eu senti que há uns 3 anos atrás eu tava numa situação, assim, nível nacional mesmo, e agora... desse ano, assim, ano passado, eu já me sinto numa situação melhor, assim, e mais confiante para classificar para uma Olimpíada. Mas que antes eu não sentia, sabe? E aí, claro, que vem um pouco de pressão, mas foi um negócio, como o Pedro falou, que é natural e eu acho que a pressão vem mais em cima da hora mesmo, né? Tem muitas etapas para passar ainda, tem um ano ainda para passar e eu acho que tem muita coisa para definir ainda e muita coisa que pode vir a me deixar nervosa ou não, mas agora eu ainda tô tranquila, eu tô só buscando me focar no que eu preciso, treinar o máximo possível e vou fazer de tudo para conseguir o que eu quero, né? Como é que tu tá no ranking hoje, até pro pessoal aí de casa te conhecer melhor e o Pedro depois fala posteriormente os títulos que tu já carrega, né, nessa pequena e grande trajetória. Na verdade, no ranking, como o Pedro falou, ainda sou juvenil, tenho o último ano de juvenil, então no ranking juvenil eu tô em primeiro.
E no ranking adulto eu tô em segundo. E tu, Pedro, como é que tá assim, a questão dos rankings? Já agora tá meio complicada a situação. Eu, nas últimas competições, não tive resultados tão satisfatórios. Eu acabei caindo, acho que para sexto ou sétimo do ranking. Mas, como eu falei, ele tá um bolo real. Então, uma competição melhor pode subir, pode cair. Então, não tem muito o que dizer ainda. E qual a próxima competição de vocês? Sempre que tem a do masculino, tem a feminina também? Ou tem... juntos, os torneios nacionais são juntos, né? Na verdade, acho que a minha próxima competição é o Brasileiro Juvenil, mas depois tem um torneio nacional aqui em Porto Alegre em setembro. aqui em Porto Alegre em setembro. Estaremos lá, então. Na real, o Campeonato Brasileiro mudou. Que mudou o calendário. Mas o Campeonato Brasileiro adulto vai ser em Porto Alegre. E pode qualquer pessoa assistir? Como funciona? Pode. Eu não sei o lugar, eu acredito que vai ser lá no União, mas eu não sei ainda. Convidar o pessoal aí pra todo mundo e olhar, torcer, a não ser que tu também não gosta de muita torcida. E a questão de competições fora, né? A torcida adversária atrapalha um pouco. Eu vi uma foto de vocês que vocês estão sentados bem próximos ali da pista. Todo mundo, cada ponto, uma gritaria de vocês mesmos, dos outros atletas. É tranquilo isso? Vocês brincam depois? Na real, quando a gente tá fora, muitas vezes a gente tá sozinho lá. Até as competições fora é separado. Tem competição de florete masculino, florete feminino, espada masculina. Isso tirando só o campeonato mundial, campeonatos, enfim, campeonato americano. Então as Copas do Mundo, que são as classificatórias, são tudo separado. Então muitas vezes a gente vai sozinho, ou vai só com 3 ou 4 na equipe. E é um sistema diferente, perto, sabe, de uma Itália, que vai com 12, 15... preparador físico, massagista, enfim. E a gente sente um pouco, às vezes, a solidão lá, de não ter para quem conversar, quem olhar pro lado. Mas acaba que a gente forma muitos amigos de fora também. Então... É questão até... Eu treinei atletismo, né? O pessoal aí de casa tá me acompanhando um pouquinho. Eu sempre que ia pra competição fora, eu adotava um treinador, né? Ia pra São Paulo, o treinador dava o Vespa, o que eu tenho que melhorar, me corrige. Quando você tá fora, assim, tem algum técnico, assim, de outra seleção até... o que tu viu aí que eu posso melhorar, alguma coisa, ou não tem esse contato? É difícil? Não. Cada país tem o seu técnico, né? Daí, claro, né? Tu conhece vários tipos de pessoas na esgrima, né? Algumas são muito boas e, assim, falam alguma coisa pra ti, né? Amizade é amizade, né? Mas é aquela coisa, se tu vai jogar contra o atleta dessa pessoa, não tem o que fazer, né? Ele vai estar lá, já correu situações, né? Então, quem é hoje algum ícone do esporte no Brasil ou mundialmente? Que vocês se espelham, assim, no esporte, na esgrima? Ou na esgrima. Na esgrima? Olha, na esgrima brasileira, assim, eu acho que, geralmente, pelo menos eu me inspiro, assim, em pessoas bem mais velhas, então acho que não tem como não falar de... Eu acho que o Renzo foi, pra mim, uma pessoa que... Renzo Agresta, né, que foi um sabrista. Agora ele não tá mais jogando torneios nacionais, nem nada, ele resolveu, viu que a hora dele se aposentou. Passou, né? Mas era uma pessoa que eu gostava muito de ver jogar, mesmo não sendo a minha arma. Já jogou assim. com ele? Não, porque ele faz sabre, né? Mas, e mesmo assim, mesmo a gente não tendo talvez tanto contato, assim, né? Porque ele era mais velho, era uma pessoa que eu gostava muito de ver jogar. E assim, mais ou menos das 3 armas, acho que é isso, é o Renzo, acho que o Atos da espada também. Também acho, tanto como atleta como pessoa... O Atos é gaúcho? Não, ele é de Curitiba. Curitiba. Mas é que na espada aqui no Rio Grande do Sul não tem tanta gente, né? É mais em Curitiba, eu acho, né? Em São Paulo. Mas é uma pessoa que eu gosto de ver jogar e também acho que é uma pessoa em si muito correta, assim, como atleta, de caráter. Então, achei ele legal. E com certeza não tem como falar também do Guilherme Toldo, porque... é do mesmo clube, é daqui, né? Então... A trajetória dele, o pessoal aí de casa... com certeza. Tem que conhecer. E pra ti, Pedro? Eu sempre tive na minha inspiração no João Souza, que foi... Ele era daqui do União também, foi para a Olimpíada em 2008, para Pequim, e acho que ele foi quem proporcionou pra gente, mostrou que era possível. Foi o primeiro atleta, assim, da nova geração a conseguir todos os resultados dele. Então ele tem a primeira medalha em Jogos Pan-Americanos depois de 32 anos, eu acho, do Brasil, e que foi no Rio em 2007, depois classificou para a Olimpíada, que foi também depois de muito tempo. E foi a inspiração. Ele agora também se aposentou, mas ele tem uma carreira muito linda, que é o que nos motiva.
Então tá, pessoal, voltamos já já com mais Que Esporte. Voltamos, pessoal, aqui com a Mari e com o Pedro, atletas de esgrima. Então, nos contem um pouquinho como que é a rotina de vocês como atletas, porque vocês são jovens, vocês têm que abrir mão de algumas coisas, festinhas, enfim, como é essa rotina de treino, de atleta, né, alimentação, se vocês têm que se cuidar. Conta pro pessoal aí. Que é até a questão dos estudos, né? Acho que vocês estão cursando. Então, a minha rotina normalmente eu deixo para estudar de tarde na URGS. Eu faço engenharia de alimentos agora. E eu tento treinar alguma coisa mais físico de manhã. De noite a gente tem treino específico ali, que a Mari falou das 6 às 9. E então o dia é cheio sempre, né? Eu busco fazer tudo que tem para fazer ali de manhã, então também é psicóloga, fisioterapia, tudo tá nesse espaço. Mas nem sempre, ainda mais por causa da URGS, que é aquela questão maluca deles, horário de cadeira, não sei o que, agora semestre que vem vai ser uma confusão de novo, tem que reordenar tudo. E a gente tem muita coisa para fazer, assim, de noite, seguidos os amigos querem sair, não dá para sair, porque tem que treinar. Aquela frase do não posso ter treino é a mais clássica. Meus amigos já entenderam. Então, já nem me enchem mais o saco com isso de noite. E é isso, já tá acostumado também. Competições final de semana. Vocês eram muito novos, né, para o esporte, então... Não atrapalhou tanto. Foram criados, assim, com essa metodologia. E tu, Mari, tá estudando? Como é que tá a rotina? Eu estudo de manhã e aí à tarde eu deixo o tempo um pouco para estudar também. Eu treino todos os dias das 6 às 9. Acho que o que eu mais tenho sentido, assim, não é nem questão de festa em si, apesar de que festa também, porque festa, querendo ou não, dá pra ir, assim, numa sexta depois do treino, mas uma janta, assim, entre amigos e tal, é uma coisa que complica. Eu tenho o meu avô que mora em Gramado e eu gosto muito de ir pra lá, mas acontece que acaba sendo também uma coisa que não dá pra ir toda hora, só final de semana. Final de semana que vários têm competição. Tu nasceu lá, né? Nasci lá, sim. E minha família, uma parte da minha família é de lá, né, por parte da minha mãe. E eu ia muito pra lá e acabou que com o passar dos anos a frequência foi diminuindo e agora eu sinto que vem diminuindo bastante em geral tudo, assim, o tempo de ver o meu voo, o tempo de ver minhas amigas. E é aquela coisa, aí tu sai do colégio, aí tem que dar um jeito de manter as amizades do colégio, aí tem mais amizades da faculdade, e aí o pessoal quer fazer alguma coisa de noite, tem treino, então... Mas acho que o pior é que eu pelo menos, dia de semana, assim, é mais complicado de fazer alguma coisa. Porque de tarde, como eu falei, quando eu não estou estudando, eu tenho deixo para marcar uma fisioterapia, alguma coisa. Mas no final de semana, a maioria tem competição. Então, nem no final de semana tu consegue, às vezes. E isso que está sendo mais impactante, assim. Vocês já têm essa rotina há muitos anos, né? Então, desde que vocês eram bem mais novinhos, vocês já tinham que lidar com bastante responsabilidade. O que vocês acreditam que a esgrima trouxe na vida de vocês, assim? O que é o antes e depois de vocês se tornarem atletas mais profissionais e verem que, bom, agora tá sério, né? Agora a gente tá tendo que treinar confiante, tá tendo que seguir em competições. O que vocês enxergam do antes e depois do esporte na vida de vocês? Eu até nem digo, não teve muito antes, esse é um negócio que realmente... Nem teve antes, eu cresci muito. No início eu nadava, no União também, não gostava, não nadava ali. Sim. Até os 9, 10 anos, depois eu troquei mesmo. Então sempre, essa rotina sempre foi muito natural, assim... das responsabilidades, eu nunca gostei de faltar treino, não tive esse problema. E isso até ajudou na vida em si, a responsabilidade de estudar, de estar, até a própria, tá nervoso para uma prova do colégio, não tinha isso, porque tem tanta coisa mais importante do que a prova, que tu acaba esquecendo, não é, é diferente a minha relação com os meus colegas. Sim. E a questão assim, eu peguei uma frase tua que tu deu uma reportagem há uns 3 anos atrás, uma questão que a esgrima te trouxe muita disciplina, a vida girou, tu conheceu o mundo inteiro, né? Como é que é isso? Até tu, Mari, foi para lugares que não esperava, se não fosse a esgrima, vamos ver. Pra mim a esgrima, uma das coisas que mais me proporcionou, acho que foi essa ideia de independência, tanto em Porto Alegre, assim, quanto fora de outros lugares. Acho que de nenhuma outra forma meus pais iam confiar tanto que eu viajasse assim sozinha para lugares tão aleatórios que nem a gente já foi, tipo Uzbequistão, assim. Uzbequistão. O que tu tem Falem aí uns lugares, acho que esse foi assim o lugar mais estranho que eu, pelo menos, já fui, né?
Então, até não posso reclamar, a maioria dos lugares que a gente vai são lugares legais, assim, e tudo mais, mas claro que viajar sozinha, assim, talvez, se não fosse para estar competindo, se não fosse com o nosso técnico, o Tex, quando ele pode nos acompanhar, né, meus pais não estariam tão tranquilos, e acho que nem eu, né. Agora eu aprendi a viajar sozinha e aprendi a viajar com o Tex. Quando eu viajo com o Tex, eu fico tranquila que eu não preciso fazer nada, só seguir o Tex, assim. Mas depois na experiência da viagem sozinha também, que é uma questão mais à parte, acho que se não fosse a esgrima, não estaria com essa oportunidade de conhecer vários lugares, viajar tanto e fazer isso com tanta facilidade, né? Agora já se tornou uma coisa que é mais rotina, assim. Pedro, e tu foi pro Oriente Médio, né? Jogos Olímpicos da Juventude. Isso, na real, era na China, no Oriente Médio, isso. Como é que foi lá? Quantos dias tu ficou? Como que foi a sensação? Foi a melhor experiência que eu já tive. A oportunidade de ter classificado para a Olimpíada da Juventude, ter conseguido. Foram 15 dias lá na Vila Olímpica. A gente passou 15 dias antes no Japão, treinando e aclimatando, porque ir pra China não é tão simples, né? E era único, assim, estar naquela Vila Olímpica com todos os atletas. Era mais ou menos a mesma idade, todo mundo, era de 15 a 18. Então, conhecia muita gente do Brasil mesmo, todo o pessoal do COB e dos outros esportes. A gente acabou fazendo muitos amigos até hoje, se fala, o pessoal da esgrima principalmente. E a questão ali é até das outras modalidades, né? Como que foi o seu contato com, sei lá, o pessoal do vôlei, de outras modalidades? Tem alguém que está despontando hoje nacionalmente, que tu lembra, assim? A gente teve alguns bons amigos, assim, eu acabei no quarto com os 2 meninos do vôlei de praia, era o Jorge e o Arthur. Eles estão separados agora, mas em seguida eu vejo algumas coisas, eles estão nas competições. E depois tinha alguns atletas levantando de peso, a ginástica. A gente viajou do lado da Rebeca Andrade, que agora tá fazendo, não foi para a Olimpíada, que se machucou de novo. Ela não jogou de Landim porque ela se machucou, foi até lá e se machucou. E agora pro Rio ela também tinha se machucado, se eu não me engano, também não pôde jogar, foi uma pena. A Flavinha também foi com a gente. Ela competiu 1,30 alguma coisa no lugar da Rebeca. Então foi muito interessante esse Como era alguma competição que tu foi também, teve contato com outras modalidades, assim, ou não? Eu acho que sim, acho que teve o Odessur agora, que eu tive contato com outras modalidades, mas é aquela coisa, né, querendo ou não, tu fica um pouco mais com o pessoal da esgrima, né, e é natural que isso aconteça, e acho que talvez essa competição que o Pedro foi, de repente, para o pessoal ser mais novo, tenha proporcionado mais isso. A gente era assim, todo mundo, quem é do Brasil, assim, se cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não passava muito disso, assim. A gente teve também, que era muito mais tempo. Também porque tinha lá eram 15 dias, a gente jogou 3, jogou os 3 primeiros dias e depois não tinha mais nada. Porque era função da Olimpíada da Juventude, ninguém podia entrar antes ou sair depois, era aquele tempo, tinha que ficar. Mas é bom isso, né? É diferente de uma Olimpíada, que a Olimpíada tu entra, joga e vai embora. Ali não pode. Até os jogos abertos, né, em outros estados, não sei se... Isso, era pra poder ter essa, não ser só uma esporte, vai lá, perde e acabou pra ti e não aproveitou nada. E também, como a nossa equipe de esgrima era muito pequena, foi eu, o treinador e mais uma menina, a Gabriela, então a gente tava muito pouco, não tinha com quem eu ficar no quarto, eu ficava com gente de outros esportes no quarto. E que nem ela, então essa foi a diferença. Em questão, vocês falaram muito do Teixeira, né? Ele que está nos vendo. O que vocês têm a falar nessa questão? O que ele é para vocês hoje, né? O que ele ensinou? Olha, eu acho que só agradecer, porque o Tex, acho que tanto a mim quanto ao Pedro, acompanhou a gente desde pequena, desde que eu era insuportável e inquieta. Então, ele é uma pessoa que eu admiro a paciência, assim, porque tem cada, assim, situação que ele enfrenta que eu realmente admiro a paciência dele. Principalmente com elas. É um paizão, né? Com certeza, o segundo pai. Às vezes passo muito mais tempo com ele do que com a minha família e é uma pessoa que sempre me trata bem, sempre nunca vai estar de mau humor e eu admiro muito porque é uma pessoa que viaja muito para todos os lugares. Agora, por exemplo, ele está na China, provavelmente dormindo, eu espero. Mas, e aí volta, chega aqui, tem filho e família para cuidar e é uma pessoa que faz tudo isso de bom humor, sempre tentando te ajudar e querendo o melhor para ti, então. E tu, Pedro, o que tem pra falar? Eu acho que é mais ou menos o que ela disse, ele já foi pra tanto lugar com a gente, né? Conhece, é o segundo pai da gente e nos aguenta lá treinando, fazendo cada cagada, mas ele foi quem nos proporcionou, ele é o redentor da sala de esgrima do União, assim, que
fez a sala ser o que ela é hoje, então a gente deve muito a ele por tudo isso. Vocês já se lesionaram alguma vez em função da esgrima, assim? Já aconteceu alguma lesão? Porque não é tão comum, né, quanto em alguns outros esportes, mas ocorre com frequência ou não tanto? Tem algumas partes mais chatas, assim, o joelho machuca de vez em quando, o cotovelo. Seria tendinite ou seria uma lesão específica? Então, o joelho eu já vi alguns bons casos de romper o ligamento cruzado. Até não, aqui perto da gente até não conheço tanto, assim, mas é normal. E tem a famosa epicondilite, a do tenista. O cotovelo de tenista pra gente também é a mesma coisa. Eu já fiquei parado um bom tempo por causa do cotovelo. E é complicado. Mas não tem nada que a esgrima machuque. É mais o desgaste do corpo ao natural. Até porque a gente é muito torto, né? E sabe que, assim, é um esporte que assusta as pessoas que não conhecem como funciona, como a gente tinha comentado antes, né, por toda a questão das armas e tal. O que vocês poderiam falar para as pessoas não se assustarem, para irem conhecer o esporte, explicar um pouquinho? Não é assim, não se assustem, né? Tem toda uma roupa que protege, tem todos os movimentos que são bem treinados. Conta um pouquinho disso. Na verdade, agora nas Olimpíadas do Rio, né, a esgrima foi considerada um dos esportes mais seguros até assim, antes de futebol e outros esportes que a galera... Pra te ver só, mais... né, realmente mas tem quem não conhece, vê ali as armas, vê vocês com a proteção, muita gente tem medo do esporte, né? No caso, pra mim é basicamente indiferente, porque pelo tempo que eu faço, qualquer coisa que aconteça pode ser já é natural pra mim, mas também como a gente tava falando, as roupas e os materiais vêm evoluindo e a gente... Realmente, se alguém se machuca, mais provavelmente é por falta de cautela da própria pessoa do que eu acredito que seja por causa do próprio material, sabe? Normalmente não tem machucado pelo material, é machucado porque só que às vezes tropeçou e caiu. Ou às vezes as pessoas treinam sem a roupa adequada, né? Porque tem a roupa FI, né? Que é a roupa que se utiliza para competições internacionais. Que aí tem um colete interno e um outro colete, mais o colete elétrico, então na verdade é muito difícil de que aconteça alguma coisa. As mulheres ainda usam um protetor duro, então é basicamente assim, muito difícil, só que acontece que quando tu treina, né, acaba virando uma rotina. Eu, por exemplo, até um tempo atrás não treinava com essa roupa FI, e agora já desisti, já aceitei treinar com essa roupa, que eu sei que é melhor, mesmo que nunca tenha acontecido nada, assim. E o colete interno, por exemplo, eu também não treino, sei que é um erro meu, mas é mais por essa falta de cautela das próprias pessoas que acontece alguma coisa, porque pelo esporte em si nunca me aconteceu nada. Tem a questão nessa parte, né, pessoal? A gente sabe da dificuldade que é ser atleta no nosso país. As dificuldades que vocês enfrentam mesmo no dia a dia, na questão de viagens, que muitas vezes até os pais ajudam, né? Ou todas as vezes, dependendo do atleta. Como é que vocês estão lidando com essa questão? Como é que vocês enxergam o esporte no Brasil? Teve alguma mudança das Olimpíadas para cá ou não teve a mesma coisa? Na real, teve para pior, assim. Porque eu acredito que as pessoas, na real, todo mundo tratou a Olimpíada meio sem cautela, quase sem respeito com ela. E deram muito dinheiro para as pessoas, para a Olimpíada do Rio. Mas esse dinheiro acabou. E as reservas, enfim, então a gente tá passando um momento bem complicado. Até a Bolsa Atleta às vezes não chega no dia que é para chegar. E isso ela não é suficiente. Até a União está sofrendo alguns. Tá diferente do que era em 2016 para agora. A gente não tem todo o apoio que tinha. Mas a gente vai buscando, assim, projeto de patrocínio. Eu estou buscando empresa para conseguir. E questão das viagens, paga pelas famílias ou o clube tem ajudado também? É uma questão muito de cada um daí, né? Tem competições que não são pagas, tem competições que são pagas para alguns, tem competições que são pagas pelo clube, tem competições que são pagas pela confederação. No começo, tu tem que entender que é um esporte que tu vai ter que investir um pouco. Nos primeiros anos, até depois dos primeiros anos, na verdade, muitas vezes eu tive que usar minha Bolsa Atleta e quando a Bolsa Atleta não dava, às vezes pedir ajuda para os meus pais. Então, e às vezes meus pais também não têm muito o que fazer, né? Porque, por exemplo, uma competição na China, assim, se tu não vai pago, é uma competição muito difícil de tu ir. Então, às vezes não tem muito que tu pode fazer. Às vezes tem que aceitar que não vai dar pra ir e tem que procurar o que é mais, assim, interessante de tu investir, né? Mas depois, conforme tu vai crescendo no ranking, assim, conforme tu vai se destacando, a confederação começa a pagar para ti, o clube começa a te dar uma ajuda, então já alivia um pouco. E a questão, a gente também tem um pouco da
do mental, né? Nossa parte psicológica, assim. Vocês têm um acompanhamento diário? Como que é isso? Porque essa questão, olha, queria ir pra China, mas a confederação não vai pagar pra mim. Tu vai sentir, querendo ou não. O atleta do outro lado, ele vai sentir. Eu poderia ir, eu poderia conquistar um bom resultado, mas infelizmente não tenho condição financeira para ir. Como é que vocês veem até os amigos de vocês, colegas de outros estados, tratar isso? Isso, na real, pra mim e pra Mariana tá um pouquinho diferente a situação, porque agora para esse Mundial, por exemplo, que a gente não tá, a confederação conseguiu pagar para todos os atletas do floret masculino. Então tem os 4 que foram, que é o máximo de 4 pessoas. Mas feminino só foi uma paga e outras 2 conseguiram ir pagando pra gente conseguir jogar a equipe, que foi uma conquista bem legal. Cataram recursos e conseguiram. Mas é complicado saber que a gente tá sempre andando ali no limite, que pode ser que um dia não dê pra uma competição. Até hoje, comigo, acho que não aconteceu, também não teve nenhum momento, acho que se pudesse eu não iria pra China, não teria como. Mas a gente vai buscando sempre o pai e a mãe ajudam muito. Eles estão junto comigo e a gente sempre foi buscando recursos por outros lados, por empresas. Mas é complicado, né? E até tu ir para uma competição dessa sabendo tudo que tu investiu para chegar lá, que pode não dar certo na competição. E a família de vocês sempre apoiou vocês no esporte, no esgrima, sempre estiveram do lado, ou às vezes tem pais que não, mas tu quer mesmo, né, treinar profissionalmente? Lá em casa é uma regra básica tu fazer esporte. Não importa o que, se for esgrima, se for qualquer outra coisa, mas tem que fazer alguma coisa. E quando eu era menor fazia muita coisa e acabou que eu resolvi me estabelecer na esgrima, mas... Comentou teus irmãos, né? Meu irmão e meu primo. A minha prima também fazia, agora não faz mais. Seu irmão faz ainda? Faz, mas ele tá trabalhando, ele é aquela coisa, né? Tem os tipos de pessoa de cada um e meu irmão é mais o que faz por hobby, por lazer, assim. Eu acho que viajo mais pra competição e é uma questão do que cada um decide, né? Meu irmão acho que preferiu focar na carreira de faculdade dele e eu admiro ele muito por isso. E eu tô tentando fazer os dois até quando dá. Meu pai é o fã número 1. Ele chegou a competir, ele chegou a jogar depois que eu comecei, ele começou a esgrima para entender, ele sempre gostou de entender o esporte. E hoje ele é o que me ajuda o tempo todo. A minha mãe não gostava, dizia que essa máscara apertada, e há uns 5, 6 anos ela começou a jogar e tá jogando até hoje. Olha que legal. Olha, então os pais jogam também. Meu pai estourou o joelho e parou de jogar, mas minha mãe tá jogando até hoje, se divertindo. Ela vai lá uma vez por semana e se diverte. Então eu tenho a família junto. Pessoal, e voltamos logo com o K-Sport desse domingo. Estamos de volta com o K-Sport e agora a gente quer saber então da Mari e do Pedro, o que vocês podem dizer para o pessoal que tem curiosidade de praticar algum esporte, de praticar o esgrima, fazer um convite, né, para eles irem lá conhecer vocês, conhecerem o esporte e que está começando, quem tem o interesse de formar uma carreira ou até também praticar por hobby, né? Deixem um recadinho para o pessoal então. Acho que tenham coragem de praticar um esporte que é um pouco desconhecido, que eu tenho certeza que ele é muito mais legal do que ele aparenta ser. Mesmo que desconhecido, é um esporte que eu, que já fiz vários esportes, gostei muito de participar e gosto muito de ir lá treinar todos os dias. E tu, Pedro, a questão? O União tá aberto para todo mundo que quiser ir lá. E, bom, a gente recebe e comecem, conheçam lá, vão lá nos ver treinar, que seja, para ver como é o esporte e aí depois seguir, porque vão se apaixonar pelo esporte, vão gostar. E eu fui lá conhecer esse esporte maravilhoso e encantador. Se liga o que aconteceu essa semana. Então, pessoal, estamos aqui no Clube União, na cidade de Porto Alegre. E essas duas feras aqui vão me fazer um desafio. Primeiro o Pedro vai mostrar as armas, junto com a Mari, e depois eu falo o desafio. Então, essa aqui é a espada, é a arma que a gente vai brincar, jogar. Só vale tocar de ponta e vale tocar em qualquer parte, então vai ser divertido. Esse aqui é o sabre, vale tocar de ponta, mas também vale tocar de lado, vale tocar da cintura pra cima. E aí quando você tocar, o árbitro decide a prioridade de quem é no toque. O florete também tem a questão da prioridade, mas você pode tocar de ponta e você pode tocar no tronco. O florete que é que vocês utilizam, né? Isso. Como que é a empunhadura dele aí, Mari? É assim que segura. É a mesma coisa aqui, bota o dedo pra cima e os outros ficam aqui embaixo apoiando. Isso.
para dar segurança. Já o sabre é um pouco mais simples, só botar a mão aqui. O normal. É. E agora a questão é a seguinte: nós três, todos contra todos. Os dois que fizerem a menor pontuação vão ter que dar 10 voltinhas aqui no circuito. Se liga. Combate. Os dois. Combate. Pode ver. Combate. Combate. Mari. Combate. Mari. Combate. Combate. Pronto? Vamos lá. Pronto? Combate. E foi isso. Amei conhecer esse esporte. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Pedro. Desejo a vocês muito sucesso. Obrigada. E o K-Sport estará aqui sempre de portas abertas, mostrando os resultados de vocês nas competições. Na etapa do Brasileiro nós estaremos lá. E rezarei, sim, para vocês dois estarem em 2020. Vamos ver. Muito Estaremos obrigado. torcendo. Obrigado Eu pela queria oportunidade de mostrar todo o esporte também, para tentar crescer um pouquinho, desenvolver. E fechando mais esse programa, pessoal, eu queria parabenizar a Paloma, que ontem à noite teve a festa de formatura dela. A mais nova jornalista, com diploma Finalmente! Mas é isso aí, pessoal. Obrigada por hoje. Então, fique com a gente no próximo K-Sport. Boa tarde a todos. já. Tchau, tchau!
Obrigada, Obrigada. por terem vindo. Obrigada, obrigada. Mari. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.